Fala, meu amigo. Fala, grande mestre e amigo, tudo bom com Saudade de você? você. Tudo jóia, saudade de você. Tava Eu lá também. dando, tava na aula lá no Afiando com Vidinha, no outro projeto que eu tenho Pô, toda quinta-feira. eu A- não tá Falei, sensacional. Eu tava lá assistindo, pô. você tava também? Tava. Eu não te vi lá. Uma galera. Eu Hoje cheguei foi de mais. fininho. Hoje deu 100 pessoas lá, acabou o link, pessoal Eu doido lá vi, no grupo, querendo o link. eu vi. Então, pessoal, vocês voltaram a me escutar normalmente? Tá todo mundo me escutando bem? Deixa eu pedir ajuda aqui, meu suporte. Tá me escutando? Hein, pessoal? Estamos te ouvindo sim. Então beleza. Tá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer aí por você ter aceito esse convite, né? Hoje o nome da live é Frente a Frente com Vidinha, parte 2, né? Então, só para fazer um contexto aqui, né, desse convite, o Vidinha, ele foi o meu professor na Escola de Osteopatia de Madrid. Quando eu estava no primeiro ano, eu acompanhei todo o crescimento dele profissional lá da escola. Foi um grande monitor, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, com toda a minha dificuldade no início, ele com toda a paciência e destreza, sempre me orientando o caminho para eu poder conseguir trilhar esse caminho que não é fácil, né? Tem que ter muita perseverança. E eu tive a oportunidade de chegar no quinto ano e me deparar na prova de radiologia justamente com ele, né? Então, eu me lembro exatamente da cena quando eu entrei. Nesse dia, o meu sistema nervoso autônomo parasimpático ativou 2 vezes antes da prova e eu entrei, estava ele lá me aguardando junto com o Pedro Sodré, e ele mandou sentar com toda tranquilidade, porque o nervosismo estava, né, na flor da pele. Kikiki, E boca seca. Kikiki, boca seca. E na época era aquilo, né? Sentou, abriu a tela, 5 imagens, pode começar a descrever, né? Então, Vidinha, foi assim. E hoje eu estou aqui compartilhando um pouquinho sobre radiologia, como esse mundo é pequeno, né? E eu não posso deixar de mencionar aqui que a Maria Alice, né, foi a pessoa que deu o start, uma outra grande professora da Escola de Osteopatia de Madrid, e ela conseguiu quebrar toda a aversão que o Ivan, né, adquiriu na graduação nessa disciplina que quase me reprovou, né? Então ela, com o jeitinho dela, carinhoso, com uma didática maravilhosa, eu fiz apenas 8 cursos, né, dela, para poder entender um pouquinho sobre radiologia. E só quando eu cheguei na osteopatia que realmente a ficha caiu, a importância de saber fazer uma interpretação de uma imagem, né? Então agora, Vidinho, eu quero dar a palavra a você. Por favor, nós temos um público aí que vem me seguindo, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência, da sua vivência nesse mundo da radiologia, que é o bicho-papão para muita gente. E eu estou tentando, de uma forma assim, bem dinâmica, mostrar para esses profissionais que a radiologia não é uma coisa tão difícil, né? Como a Maria Alice me ensinou e você também. Então, a palavra é sua agora. Ô, meu amigo, quanto mais velho eu fico, mais barba branca eu fico, mais bobo eu tô ficando, cada vez quase me emocionando aqui. Você vem falando isso, vem passando um filmezinho toda a história, né? Aquela primeira monitoria que a gente teve lá naquele submundo, lá num clube que lá em Copacabana, que tinha dado problema na sede, a gente teve que dar aula num clube lá, cheio de mofo, cheio de. Foi sim, onde você aplicou a prova lá, foi no Não, clube não, israelita. israelita, pô, a sala lá debaixo da piscina, cheia de mofo, a gente espirrando lá dentro. Primeiro encontro que eu tive com a turma de você, a turma de vocês, né? Muito bom. Turma 2011.
Faz Isso aí. tempo, meu amigo, faz Faz tempo. tempo. Nossa, mãe do céu, Eu só. comecei a osteopatia com cabelo preto. Eu tô ficando bem grisalho. Mas, assim, vem passando esse filme muito gostoso, né? De tudo que a gente passou, de todas as coisas, né, que a gente já passou nesse mundo da osteopatia. Não é um caminho fácil, né? Às vezes eu falo com meus alunos assim: um dia vão dizer que vocês tiveram sorte, mas ninguém está vendo tudo que vocês estão abrindo mão de fim de semana, de dia de estudo, de encontros sociais. Quem entra nessa formação sabe do que a gente fala, que realmente tem que ter muita dedicação. A cobrança é muito alta. E isso aí, sei lá, se foi Rogério, se foi Paulo, André Pegas, que foram os caras assim que influenciaram a gente e levantaram o sarrafo, né? Que a gente não pode deixar passar. Do jeito que você está falando aí da prova de radiologia, hoje a gente está frente a frente. Outro dia lá no Afiando com Vidinha, liguei para a Alice: Alice, vou dar uma aula hoje de radiologia, não sei o quê, papapá. Me dá aqueles slides lá da sua aula. Ela tem um slide muito didático, né? Aí ela me deu, ela falou assim: posso assistir? Eu, que boca seca, imagina o desespero ouvindo a Maria Alice na minha aula. Eu tremi, eu gaguejei, mas foi muito gostoso. Eu imagino, Nossa, mãe. eu imagino. Ainda bem que eu ainda não passei por essa experiência. Olha, é tenso, é tenso. Maravilha, É pior do que a prova de CO. com Mas, Ivan, certeza. eu tenho escutado muita gente hoje, fisioterapeutas renomados, Ivan, renomados, falando assim: nada, exame de imagem não vai adiantar, a gente vai tratar em cima do sintoma do paciente, a gente não precisa de exame de imagem para tratamento, o exame de imagem não tem nenhuma relação com a dor. Nossa, Ivan, Isso é eu uma fico, tristeza. eu fico muito preocupado com isso, porque as pessoas estão relacionando apenas tratamento com sintoma, estão relacionando apenas tratamento com dor, enquanto o nosso tratamento ele é muito mais profundo do que só tratar um sintoma, uma queixa de um paciente. Nosso tratamento envolve um diagnóstico. Como é que a gente vai tratar alguém antes de ter um diagnóstico? Você consegue entender isso, Ivan? Não, não. Hoje é bem claro para mim, né? Ficou bem claro para mim. Há algum tempo, há alguns anos atrás, realmente eu não tinha noção, né, da importância da gente conseguir criar, elaborar um diagnóstico clínico funcional do nosso paciente e muito menos que a imagem me ajudaria, né? Porque eu costumo dizer que eu olhava para o exame, via e não enxergava, né? Ficava com cara de paisagem. Ia logo atrás do laudo. E o que eu costumo dizer para os alunos é que o que acontece é que chega paciente para a gente que já passou por uma emergência, já passou por um médico, o médico liberou para fazer fisioterapia, a paciente fez 10 fisioterapias, e quando ela chegou lá no meu consultório, com muita dor, eu resolvi dar uma olhadinha na radiografia de tórax dela e encontrei 2 fraturas de costela. E, para minha sorte, eu consegui enxergar isso. Porque algum tempo atrás eu iria passar batido, eu ia fazer um Mulligan, um Maitla, e quem sabe, de repente, criar um desvio ali, né? E comprometer o estado físico mais ainda do que já estava comprometido dessa paciente. Então, assim, hoje eu vejo que o exame, o nome já diz, né? O exame é complementar. Ele não vai puxar a nossa avaliação, né? Eu acho que você também costuma fazer desse jeito, né? Porque eu aprendi muito com vocês, da gente avaliar o paciente, entender o paciente como um todo, para depois olhar um exame, né? E ver dentro dessa avaliação se existe alguma informação importante que vai sinalizar uma bandeira amarela, que vai sinalizar uma bandeira vermelha, né? E com certeza o exame vai estar ali para nos auxiliar nesse momento. A importância desse exame, né? Do jeito que você falou, um exame complementar, um exame que vai nos auxiliar a tomar uma decisão terapêutica
ou o encaminhamento para um outro colega, um outro profissional, Perfeito, seja ele um médico, um oncologista, um outro clínico, para investigar melhor aquelas causas. Hoje está perfeito. na moda falar que toda dor é dor biopsicossocial, né? Sim, Mas quando nós temos lesões nos tecidos, os tecidos podem causar dor. Então, nem sempre a dor é de uma questão de uma lesão no tecido, que vai envolver todo o mecanismo de processamento de dor, mas tem muitas dores que têm relação com uma lesão de tecido, como você falou, uma fratura, um tumor. Vários tumores causam muitas dores. A gente vê essa turma que trabalha em hospital de câncer e trabalha com essa área, a gente vê o quanto que uma dor de origem tumoral ela é complicada e às vezes não tem salvação. Não é com botar certeza. fazer um TENS, uma terapia manual vai resolver, porque tem um diagnóstico de base, tem uma doença de base ali que tá provocando aquele sintoma. E não só o modelo biopsicossocial, essa explicação do que. Antes tem o bio. Não adianta a Sim, gente ficar falando muito da questão de interpretação da dor, dos processos de dor, sem pensar na parte do bio, do biológico, da lesão tecidual, que tem que ser sim, uma suspeita diagnóstica. Quer sim. dizer, tem que ser a primeira suspeita diagnóstica. Perfeito, perfeito. Opa, vou só abrir um parênteses aí. Viu meu pai entrando aí na live? Obrigado, pai, por estar assistindo a Chegou a gente. gaguejar? Chegou, cheguei. Agora a boca ficou seca. Vou até beber um pouquinho de água. Então, Vidinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje nós estamos na quarta live de um total de 5, né? E a proposta foi tirar um pouquinho da cortina aí dos olhos dos nossos colegas de profissão sobre um exame por imagem. Então, o que que eu criei aqui? Eu compartilho a minha tela no computador. Então, hoje eu já aprimorei, né? Ontem foi melhor do que segunda, melhor do que terça, e hoje está sendo um pouquinho melhor. Por quê? Além de ter a sua presença, eu estou colocando toda a imagem no canto direito do meu computador, né? Do meu lado direito, para poder ampliar mais essa imagem e o nosso público poder assistir. E hoje o objetivo, Vidinha, é passar um pouquinho sobre a ressonância magnética, né? Um exame complementar que ajuda a gente mapear várias patologias, inclusive tumores, né? Mas a gente consegue também ver uma hérnia discal, uma fratura por estresse, enfim. Eu queria que você falasse para a gente, primeiro, como a gente consegue identificar que é uma ressonância, né? Quando a gente está diante do exame. O que você falaria para os nossos amigos agora? Meus amigos, a gente tem que conhecer os exames. Primeira coisa que a gente ensina nas aulas de radiologia. Primeira coisa, identificar o exame, né? Saber o que é um raio-x, quais são as características de um exame de raio-x, quais são as características do exame de uma ultrassonografia, quais são as características do exame de uma ressonância, quais são as características de um exame de uma tomografia computadorizada. Né? Então, primeiro identificar isso. O raio-x a gente está muito acostumado a ver, né? O raio-x, toda hora, uma chapa, né? Antigamente falava, bater uma chapa de Chapa. raio-x. Eu sou dessa época, Ivan. Eu também, pô. Tô branquinho, Eu sou Ivan. um pouquinho mais novo do que você, mas tudo bem. Mas o que muitos alunos confundem é a questão da tomografia e da ressonância magnética, né? Sim, Aí eu me lembro, Ivan, você lá atrás, né? Lá quando a gente conversava. Aí você meio que questionou assim, aí a gente deu uma dica que você aprendeu a diferenciar de quando era uma tomografia, né, que a tomografia normalmente os cortes axiais não se parecem tanto com a ressonância, mas às vezes tem o mesmo corte sim. ali, como é diferente da radiografia. Qual foi essa dicasinha que você recebeu Ah, que aprendeu? isso aí eu nunca mais vou esquecer. Eu sempre ia na cortical óssea. Quando eu Cortical. olho a cortical óssea, eu vejo uma cortical preta, eu já sei que é uma ressonância magnética.
diferente da tomografia, que é a evolução da radiografia, que a cortical óssea na radiografia e na tomografia, elas aparecem branca, né? É aquele branco, diferente do metal, que é um branco brilhoso, né? Que não tem absorção, quer dizer, absorve muito raio, né? Não consegue se sensibilizar o filme. Então, eu olho logo para a cortical, Vidinha. E por quê? É, A cortical na ressonância, ela é preta tanto na ponderação em T1 e T2. Então, pessoal, só uma dica. Quando a gente fala T1 e T2, nós não estamos falando do nível vertebral torácico T1 e T2. Por que eu estou falando isso? Porque nos meus cursos, quando eu falo da ponderação T1 e T2, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando de torácica 1 e torácica 2. Né? Não é, é a ponderação, é uma incidência no exame da ressonância magnética. Então, tanto em T1 quanto em T2, a cortical aparece preta. Então, fica fácil da gente diagnosticar. Claro que tem outras formas, mas isso. essa dica eu nunca mais esqueci. A dica que eu dou muito aos alunos é estar em contato com o exame, né? A gente vê o exame, pegar o exame. Eu tive um professor lá atrás na faculdade ainda, que ele falava, não quero ver laudo de radiologista. Radiologista, para mim, não interessa o laudo dele. E eu fui aprendendo, aprendi muito com Maria Alice, e Maria Alice, ela falou uma coisa uma vez que me chamou muita atenção. Vidinha, o radiologista é um dos poucos profissionais que tem que laudar, tem que realmente falar o que está acontecendo sem avaliar o paciente. Ele só está avaliando a imagem. Muitas vezes ele não sabe o que aquele paciente tem de histórico. Então ele só está vendo aquela imagem, porque um cardiologista vai fazer um exame de coração, está lá com o paciente na frente. O outro, o eletro está fazendo ali. O radiologista ele está cego, ele só tem aquele exame. Então os caras eles não podem escrever, assinar embaixo alguma coisa que eles não têm certeza que está ali. Então, algumas vezes, alguns detalhes que para a gente, fisioterapeuta, é muito importante, para o radiologista não é importante. Você imagina um radiologista estuda 8, 9, 10 anos para ficar medindo o ângulo de Cobb? Isso é importante para a gente, fisioterapia. O radiologista, antes de tudo, ele é um patologista. O radiologista ele tem que estudar muita patologia. Muita patologia. Ele estuda muito tumor, ele tem que estudar as variações, características de tumor, o que é um tumor primário, secundário, se é osteolítico, osteocondensante, idade do paciente mais comum daquele tumor, naquela área da vértebra. Dependendo da área da vértebra, vai ter uma tendência a ser um tipo de tumor, um tipo de metástase. Então, é muita informação de patologia. Então, a gente tem que botar o pezinho no chão também, entender que o outro lado, o radiologista está procurando doença. Enquanto a gente procura função, o radiologista procura doença. E uma ferramenta muito usada para isso, pelas suas vantagens diagnósticas, né, para identificar a diferença, o contraste entre as estruturas, é a ressonância magnética. Muita gente vira e fala, mas tem a ressonância é o melhor dos exames. E a gente fala, não, cada exame vai ter a sua indicação. Cada exame. A ressonância não é superior a nenhum outro exame. Ela tem as suas indicações. Dependendo da indicação, perfeito, ela vai ter vai ser bom, e para outros casos a ressonância já não vai ser tão bom. Aproveitando esse gancho, Vidinha, fala um pouquinho para a gente das vantagens e das desvantagens da ressonância magnética. Sim. A gente sabe que o raio-x, ele emite o raio-x, que é altamente prejudicial à nossa saúde, ele pode provocar danos celulares. Né? A tomografia, o que é uma tomografia? É uma reunião de vários raios-x, em que eu tenho uma quantidade grande de raio-x e não tenho mais o filme velando, e sim eu tenho placas sensíveis, fotossensíveis, que vão absorver esse raio-x e vão reconstruir a imagem através de um computador, de todo um sistema de reconstrução de imagem. Então a tomografia é como se fossem vários raios-x ali na mesma região. E a ressonância, diferentemente do raio-x e da tomografia, ela não trabalha com radiação. A
ressonância magnética, como o nome diz, magnetismo, ela vai gerar um campo eletromagnético ao redor do corpo do paciente, do corpo daquela pessoa, e através desse campo eletromagnético, a leitura da energia liberada por esse campo eletromagnético, aí as imagens vão ser adquiridas e reconstruídas computadoramente. Né? Então, um ponto bem importante, né? A ressonância, ela não expõe o paciente aos raios, como Isso. a tomografia e a radiografia. Bacana. E qual seria uma desvantagem desse exame? Tem até um vídeo, Maria Alice até cedeu na última aula, mostrando a quantidade da intensidade do campo eletromagnético gerado pela ressonância. Né? Hoje a gente tem ressonância de 1,5 teslas, 3 teslas, 4 teslas, 10 teslas, então são campos eletromagnéticos muito, 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 muito potentes. E como todo campo eletromagnético, ele vai atuar sobre os metais. Então, pacientes que têm metais ou têm implantes cardíacos, né, vai ter um marca-passo, que o campo eletromagnético vai interferir naquele marca-passo, próteses metálicas soltas, uma pessoa que tem uma bala perdida dentro, tem um projétil, pode ser clips cirúrgicos metálicos que eles podem se desprender. Então, essa parte do metal é uma contraindicação, é uma desvantagem da ressonância magnética. Inclusive, tatuagem recente, né? Quando é contraindicado, né, nos primeiros meses, a pessoa fazer uma ressonância, porque a tinta, né, tem uma quantidade de metal muito grande, né? Porque acaba queimando a pele. Bem interessante, bacana. Agora, seguindo aqui, eu fiz um roteirinho aqui pra gente. Meu Deus do céu, vai me botar na furada, ó, daqui a pouco vem. Qual é o principal corte da ressonância magnética, Virginia? Então, a gente poderia dizer que é um corte axial, né, um corte transverso, e as imagens depois elas são reconstruídas nos cortes sagital, no corte coronal, as reconstruções das imagens. Né, são todas uns processos. É importante a gente falar, Ivan, de como essas imagens são adquiridas, né? Sim. Ela tem esse campo eletromagnético, ela vai gerar um que a gente chama de spin, né? Nas moléculas de hidrogênio, elas vão girar cada molécula vai estar girando no corpo, está se movimentando de um jeito. Quando você cria um campo eletromagnético, a gente consegue gerar todas elas na mesma direção e depois vendo o tempo que essas moléculas vão levar no comportamento, tanto dela com um outro núcleo próximo, uma medição protônica, né, e a relação com os tecidos ao redor. Perfeito. Então, o que você acha da gente já colocar uma imagem aqui para o nosso público já em tempo real, já perceber e você começar a dar algumas dicas para a gente fazer a interpretação dessas imagens? Eu vou inverter aqui a minha câmera. Então, ali, ó, imersão em radiologia, convidado especial da noite de hoje, professor Vidinha. Vou passar aqui esse próximo slide, né? Qual é a importância de enxergar uma bandeira vermelha no exame do seu paciente? Se você não conseguir enxergar essa bandeira vermelha, provavelmente você pode comprometer a integridade física do seu paciente, né? Então, eu coloquei essa imagem aí, onde nós temos aqui do lado direito, ó, vou ativar o laser aqui, ó. Bota aí. Então, ó, nós temos aqui, isso aqui seria o quê, professor? Uma ressonância magnética? Isso. A ressonância magnética ela é adquirida em as imagens são formadas o que a gente chama em tempos, né? Tempos são ponderadas em alguns tempos. Cada imagem ela vai ter uma característica diferente, com um objetivo diferente. Então,
toda vez que a gente estiver de frente por uma ressonância magnética, a gente tem que observar o comportamento dos tecidos, dos contrastes. Né? O contraste vai indicar para a gente o que a gente vai ver. Então, numa ressonância magnética, existem dois tempos clássicos, que é o chamado T1 e T2. E através da diferença de contraste entre esses dois tempos que a gente vai construindo um diagnóstico. Então, um ponto importante a gente observar em toda imagem de ressonância é o comportamento da água. Então, quem quiser anotar, quem tiver com papel e caneta aí, anota aí. Essa é a dica principal que a gente tem que ter quando observar uma ressonância magnética. Então, anotem aí. T1, a água vai aparecer escura. Em T2, a água vai aparecer mais brilhante, mais clara. O que isso quer dizer? O escuro na ressonância é uma imagem hipointensa. Então, a água em T1 ela é hipointensa. E o Ivan falou da cortical. Né? A cortical, se a gente pegar aí a cortical do osso, todo o contorno do osso é um preto, que a gente chama de, poderia falar que é um preto absoluto, né? Que é a ausência de sinal. Perfeito. Então, Estou cortical, contornando aqui, ó. Isso, só para eles, ó, o platô do corpo vertebral aqui, ó, com laser bem pretinho, e o interior do corpo, que é o trabecular, já tem uma outra tonalidade. Então, a cortical óssea, ela vem bem preta. Então, aquela gordura hematopoética que tem dentro do corpo vertebral, ela já vai dar um brilho, mas a cortical não. A cortical ela vai aparecer com ausência de sinal. E a água? A água parece ali que está na mesma cor da cortical, mas não. A água é o que a gente chama de hipointensa, está um cinza bem escuro, que é a água. Então, a água em T1, qual região dessa imagem a gente sabe que tem água? No canal medular. Perfeito. Então, o canal medular, a cor da imagem no canal medular tem que ser escuro, numa imagem T1, como está essa imagem. Uma outra característica interessante em T1, Ivan, é a gordura, o comportamento da gordura. Ela brilha tanto em T1 quanto em T2. Aí o laser está aqui mostrando, ó, gordurinha aqui, ó. Uma aqui gordura atrás, epidural, ó. E a picanhazinha aí do lombo, né? Isso, muito bem. E aqui, Vidinha, aproveitando o seu gancho, já que nós falamos do líquor, né? Aqui em cima dá para a gente perceber que existe uma diferença de tonalidade da medula, né, para o líquor, né? Uhum. Então, a medula está mais clarinha e o líquor está mais escuro. Perfeito. Maravilha. Vamos passar para uma próxima imagem? Então, aqui seria o quê? Um corte sagital. Uma outra coisa importante, né? Nós estamos aqui observando o segmento lombar, né? Aqui embaixo tem o sacro. A gente consegue perceber uma altura preservada dos espaços intervertebrais. Aqui em cima já diminui um pouquinho, né, a altura, que pode sinalizar uma degeneração discal. Ok? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, esse aí é um esqueminha para a gente poder reconhecer as estruturas, né? Onde nós temos os corpos vertebrais, os discos, ok? Aqui, quem passa à frente do corpo vertebral é a aorta. Posteriormente, o processo espinhoso, né? Tem o ligamento longitudinal posterior passando posteriormente aos corpos vertebrais e o canal medular. Tudo bem? Tá ficando profissional, Ivan. Esqueminha bom esse, hein? Tentando melhorar, né? A cada dia. Então, aqui, ó, nós temos... Você pode agora explorar um pouquinho essas duas imagens, porque agora vai ficar melhor para eles entenderem a diferença da ponderação de T1 e T2. Show. Então, aí fica fácil da gente ver a diferença entre essas imagens, né? Onde a imagem... não sei o que vai ficar lado direito e esquerdo. Tem um cursor aqui, o laser, ó. Isso, onde está o laser?
a gente vai ver o comportamento da água, né? Então, o líquor é conteúdo de água em T1. Vocês anotaram aí, que em T1 ele é branco, ele é escuro, então ele vai estar hipo intenso. E em T2, o líquido ele vai ter um comportamento de ser hiper intenso, ou seja, ele é branco. Anotem isso, não deixem de anotar que isso aí é a dica importantíssima da aula. Essa diferença entre T1 e T2. Ah, professor, mas se eu consigo ver todas as estruturas nas duas, ficar vendo essa coisa de cor, de T1, T2, por que isso? Justamente porque a ressonância a gente vai usar para analisar a parte de edema, a parte de inflamação. Se tem uma lesão no osso, ele vai ter um processo inflamatório, ele vai ter um edema no osso. Se eu tenho uma lesão no músculo, aquele músculo vai apresentar o edema. Então, eu tenho que procurar onde estão esses edemas. Esses edemas eles vão aparecer como imagem mais clara, uma imagem brilhante em T2. E essa imagem aonde o Ivan está, com o cursor, ela tem essa característica. O líquor está brilhando, e o disco. O núcleo do disco ele Perfeito. também brilha. Então, Tá o aqui. núcleo do disco hidratado, ele tem que brilhar. E às vezes a gente vê lá no laudo, né? Disco desidratado. Aí, pô, como que esse médico ele conseguiu ver esse líquido desidratado, o disco desidratado? Tem como medir a quantidade de líquido? Tem. Justamente vendo esse tempo em T2, o líquido vai brilhar, vai ficar bem branco, um branco brilhante, uma imagem hiper intensa. E reparem só, a gordura está brilhante, tanto na imagem de um lado quanto na imagem do outro lado. Então a gordura brilha dos dois lados. Nem tudo que brilha na ressonância é edema, hein? Cuidado. Se a gente estiver vendo uma imagem em T1, o brilho não vai ser água, vai ser. Bota lá a imagem T1, Ivan. Isso aí. Aí o que está brilhando nessa imagem é a gordura. Na imagem do Perfeito. lado, volta a imagem do lado lá, Ivan. Agora, aonde está a seta aí é a gordura, a picanhazinha, a, o resultado do fim de semana, essa gordurazinha que vai brilhar também. E o Então a interessante diferença nessa. para a gente vai ser o líquido, né? Sim, e interessante nessa imagem, Vidinha, é que é visível que a cor do disco intervertebral em T1 está muito mais escura aqui. E quando a gente olha na segunda imagem, na ponderação em T2, está bem claro, brilhante, né? Então dá para a gente perceber que, por exemplo, quando o paciente apresenta um disco escuro na ponderação em T2, isso é sinal que degenerou, perdeu líquido. Então a tendência é do disco aparecer negro, né? E podendo também acontecer o quê? Diminuição do espaço intervertebral. É bem bacana isso, né, Vidinha? É o que a gente começa a ver. A gente tem que começar a ver o normal, a anatomia radiológica, né? Porque eu entendo de anatomia, que eu estudo anatomia, que eu vou saber anatomia radiológica. A anatomia radiológica ela tem toda uma característica que a gente tem que observar. E aí sim, estudar anatomia radiológica, o normal, e depois começar a entender o patológico. O que Ivan falou, numa degeneração discal, onde você vai, nesse processo de degeneração discal, o disco perde o conteúdo de água, as moléculas de proteoglicanos começam a envelhecer, eu tenho menor quantidade de água dentro do disco, ela vai apresentar na imagem ponderada em T2. Perfeito. Vou passar mais uma imagem aqui, Vidinha, porque eu acredito que apareça um disco desidratado. Isso aqui é um outro esqueminha, né? Que vocês perceberam que na imagem anterior a gente estava vendo bem o centro do canal medular. Aqui a gente já está vendo o quê? É a região da lâmina, né? É um corte mais lateral em relação ao centro do canal medular, ok? Isso também é importante a gente observar na imagem essas estruturas para a gente saber que nível, que corte sagital a gente está avaliando. Se a gente está avaliando um corte mais central
ou se a gente está avaliando um corte mais lateral, ok? Então aqui, ó, dá para ver que, diferente da primeira imagem, né, da ressonância, a gente estava avaliando o canal medular. Agora a medula já não aparece tão nítida, né, porque aqui, ó, já tem a lâmina, é um corte mais lateral, ok? Então, basicamente, essa imagem era para mostrar isso. Aqui é a ponderação em T1, essa aqui continua sendo ponderação em T2, porque o líquor, né, o líquido está branco, está com hiper intenso em T2 e hipo intenso em T1, ok? Eu vou avançar mais uma imagem, porque tem coisas interessantes para a gente passar. Olha aí, Vidinha, isso aí já dá para perceber que é um outro tipo de corte. Pode explorar um pouquinho aí para a gente? Maravilha. Aí já vem um corte. A gente está vindo de um corte. A primeira imagem que o Ivan apresentou bem central, a segunda já na região da lâmina. E esse corte agora vai focar bem o forame intervertebral. E quem passa no forame intervertebral, né? Se a gente começar a observar o forame, a raiz nervosa ela vai ocupar a parte superior do forame. E o disco ele está na direção da parte inferior do forame. Então não é raro acontecer uma pessoa ter uma hérnia de disco, mas não tem sintomas neurológicos. Por quê? Nem toda herniação vai gerar uma compressão de raiz, porque Perfeito. eles estão em níveis diferentes. Isso é uma aplicação clínica da gente ver uma imagem aí mais foraminal e entender o porquê. Às vezes, clinicamente, a pessoa com hérnia de disco e não tem nenhum sintoma neurológico porque não há compressão. E fica bem claro nessa imagem, nesse esqueminha. Excelente. Vou passar agora para uma imagem real aqui, de uma ressonância. Então, ali dá para ver a faceta superior, faceta inferior, o disco, a raiz nervosa, como o professor Vidinha falou, ó, ela está lá em cima, está na parte inferior do pedículo da vértebra superior, né? Então, o disco está aqui, quando a hérnia sai aqui, não necessariamente o paciente vai apresentar um sintoma neurológico. Então, aí, ó, tem uma imagem real, foraminal, né? Então, a gente consegue identificar aqui, ó, os forames. Então, aqui a gente sabe que a gente está num corte sagital foraminal. Um corte bacana para a gente ver se existe ou não uma compressão de raiz nervosa. Ok? Vou passar aqui outra imagem. Nessa imagem também, ó, a gente está observando aqui os forames, ó, bem aberto, ó. Vamos descendo, ó. Aqui a gente já percebe que tem um estreitamento na parte inferior, né? Gerando uma estenose. Aqui, ó, a gente já vê um hipossinal, né? Tá hipointenso, projetando posteriormente, de repente, o conteúdo do disco. Mas para a gente confirmar, a gente precisava de um corte axial para poder ver se realmente existe ali uma herniação, né? Então, esse aí é um outro corte. E aqui, ó, Vidinha, a gente está num corte mais central, mas dá para nitidamente a gente explorar um pouquinho essa imagem aí com relação a disco, né? Fica claro uma imagem ponderada em T2, desculpa, uma imagem ponderada em T2, onde o líquor aparece brilhante, hiperintenso, né? Uma ressonância magnética lombar, um corte sagital ponderado em T2, aonde nós vemos um disco saudável, o disco saudável, ele hidratado, mantendo a altura dele, e o saudável entre aspas, a parte posterior dele ali já apresenta um pequeno abaulamento, mas um pequeno abaulamento, a parte posterior. Mas temos algumas outras características nos demais discos, né? Se a gente observar o disco entre a última vértebra lombar e a primeira sacral, o espaço dele não está anatomicamente como deveria, né? Então, sofreu uma diminuição de altura do espaço discal,
o disco totalmente escuro, ou seja, perdeu a água dele, perdeu a sustentação, e uma parte posterior do disco já está invadindo o canal medular, o espaço que ele não deveria estar. Ele deveria estar alinhado ao corpo vertebral e ele já começa a ocupar um espaço posterior, um espaço que não deveria estar. Então, aí já mostra uma patologia discal, uma desidratação do disco e uma hérnia de disco aí. Perfeito, maravilha. Vamos ver a próxima imagem. Quer abordar mais alguma coisa, Lidinha? Porque tem outros discos aí, tem o disco de cima, vamos supor que essa última vértebra seja L5, não tem como a gente ter certeza, teria que confirmar com outras imagens para saber se não é uma vértebra extranumerária ou não, mas vamos considerar essa L5. Então o disco L4, L5, apresentando também desidratação discal, depois o disco L3, L4 um pouco mais normal e o disco L2, L3 o alinhamento das vértebras. Eu já tenho a vértebra de 5, 4, 3, 2, a vértebra de L2, a segunda vértebra lombar, ela está mais posterior do que a vértebra L3 e esse disco aí desidratado. Ah, professor, mas tem um abaulamento discal? Como teve um deslocamento do corpo vertebral, às vezes pode ser um pseudo abaulamento. Não tem um abaulamento, mas esse abaulamento parece que é pelo deslocamento da posição do corpo vertebral. A gente pode estar diante de uma anterolistese aí de L3. Perfeito. Posso passar para a gente explorar um pouquinho mais as demais? Vamos lá. Enquanto tiver voz, vamos embora. Vamos embora. Então, aqui, ó, o que você pode falar para a gente aí? Quer que eu aponte aonde primeiro o cursor, o laser? Bom, vamos entender o que essa imagem está falando. São duas imagens. Uma imagem mostrando um corte axial, um corte transverso, né? Eu não estou entendendo esse outro desenho de cima que você Ah, botou. isso aqui é É para referente só colher às raízes, as né? raízes. Mas a imagem ficou pequena aí, não vai Tá, dar não para a tem gente problema. Não ver, precisa nem ver se as ligar ali, raízes. não. Beleza. Então, é uma imagem boa para a gente ver, uma imagem, um raio-x lombar, já pegando a parte mais inferior, já começa a ver a asa sacral, lateralmente, os ilíacos, a parte posterior do processo espinhoso e líquido no canal vertebral. Não é líquido aí? Aqui, ó, no canal Tá, medular. tá escuro, né? Isso, O tá. No líquido tá centro tá escuro. escuro e ao Isso. redor Então, tá uma branco. imagem ponderada em T1. Por quê? Tem gordura em volta do, do, Do da canal medula. medular. Da medula, não, canal não, mas tem gordura no canal medular, essa gordura é epidural, principalmente Epidural. nessa região lombosacra e sacro, já tem maior quantidade de gordura, né? Perfeito. E o saco dural ele está menor, então tem menor quantidade de água. Cuidado com isso, a gente pode às vezes fazer uma confusãozinha vendo só um corte assim, mas aí tem que ter bastante atenção para ver qual é o tempo dessa imagem. Na Certo. imagem do lado, uma imagem, aí sim, o líquor de cima e embaixo aparecendo bem claro, né? Hiper intenso, ponderado em T2, os discos lombares altos normais, hidratados, imagem hiper intensa no núcleo do disco, hidratado, o anel fibroso ele aparece hipointenso, ele aparece escuro, o anel ele não contém água, então ele vai ter essa imagem escurecida, mas o último disco ele apresentando já uma alteração de sinal. Esse sinal mais escuro e Perfeito. provavelmente uma hernia de disco aí. L5, S1 Maravilha. com diminuição do espaço discal. Maravilha. Eu vou aproveitar aqui essa imagem aqui no corte axial, Vidinha, para a Beleza? gente abordar aqui, por exemplo, é, contornando essa cortical preta aqui, ó, nós temos o processo espinhoso. Então, só para nortear vocês, esse é um corte axial onde a pessoa está deitada. Então, aqui é a maca, tá? Onde está o laser, ok? Então, esse lado aqui é o lado direito do paciente. Esse lado aqui é o lado esquerdo do paciente, onde está o cursor. Olha que interessante. Se a gente consegue reconhecer a lâmina aqui, ó,
né, direita e esquerda, e aqui o processo espinhoso, ao redor, né, externamente ao processo espinhoso e à lâmina, nós temos músculos, né, a camada mais interna, né, como multífidos, os músculos interespinhosos e tudo mais. E a gente percebe que tem um sinal hiperintenso próximo ao processo espinhoso. E o músculo não é para aparecer branco, é para ele aparecer mais cinza, para escuro, ok? Então dá para a gente... Chamado sinal intermediário. Sinal intermediário, perfeito. Então aqui, ó, tem infiltração de gordura nessa musculatura paravertebral, né? Nessa musculatura intrínseca ali próximo ao processo espinhoso. Então acaba que o paciente começa a perder controle motor, né, dos espinhais. Então é bem bacana a gente explorar esse corte axial. Uma outra coisa interessante, já que a lâmina está aqui, anteriormente à lâmina, ou seja, dentro já do canal medular, tem uma estrutura de extrema importância, que é o ligamento amarelo, né, que pega anteriormente à lâmina. E como o ligamento também aparece com intenso, né, um sinal baixo, quando essa estrutura aqui começa a hipertrofiar, né, a gente pode causar o quê? Uma estenose desse canal medular também por hipertrofia do ligamento amarelo. É uma das causas de estenose de canal vertebral medular. É bem interessante também. Ok? Vamos, ó, já faltam só 6 minutos. Nunca o Instagram termina. Passa rápido. Nunca o Instagram termina, nunca coincide com o meu relógio aqui. Né? O meu suporte aqui está falando que nós só temos 7 minutos. Então, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é só uma imagem para vocês entenderem aquilo que o Vidinha falou no início, né? Aqui onde está o meu cursor é um corte mais lateral, que a gente pega mais musculatura e vai entrando, ó. Aqui já é o forame, né? Aqui já é um corte mais central, porém não é nítido aqui a medula, ok? E esse corte aqui já parece um contraste do líquor com a medula. Então já é um corte mais central. E aqui a gente vê um abaulamento discal nesse nível. Então, normalmente a gente avalia sempre da esquerda para o centro, indo em direção à direita, e depois aqui embaixo, do centro, que é o corte mais central, ok? Indo para a direita. Perfeito? Agora, deixa eu passar aqui a outra imagem. Olha aí, aqui, ó. O que você pode falar um pouquinho, Vidinha? Só vamos ficar atento no tempo para o Instagram não desligar na nossa cara. Show de bola. Ivan, essa é uma imagem bem interessante. E nisso aí que você estava falando, nessa imagem superior, deixa eu aproximar aqui isso aí, nessa imagem superior, a gente começa a ver essa região onde deveria conter uma imagem de sinal intermediário, que seria um cinza representando o músculo, apresenta totalmente uma imagem brilhante, uma imagem diferente do que deveria ter. Aí deveria ter uma imagem de sinal intermediário, cinza, e começa a aparecer uma imagem brilhante. Nesse nível aí, será que é esse músculo que está com edema? É um edema tão grande nesse músculo? Não, eu não acho que é edema. Ou gordura, né? Porque aqui, eu não acho que é edema. Exatamente. Perfeito. Por que não é edema? Perfeito. Porque lá no canal medular, o líquor está escuro. Excelente. Então, para eu observar essa imagem branca, que ela pode ser gordura, e na imagem branca ela também pode ser edema? Pode, mas nunca numa imagem ponderada em T1 como é essa. Então eu olho o líquor, vejo que o líquor está escuro e,
Então não é líquido, não é uma inflamação muscular, não é uma infecção que pode estar gerando essa imagem branca, e sim gordura. E para a gente Então, confirmar isso, Vidinha, a gente poderia pedir, quer dizer, o radiologista ele poderia pedir uma outra em T2, fazer alguma coisa ali com a gordura para poder a gente ter isso, certeza. isso existe quando o radiologista ele tá querendo diferenciar se aquela imagem brilhante em T2 é gordura ou líquido, existe uma técnica em que ele suprime o sinal da gordura e deixa brilhar apenas o sinal da água. São técnicas durante a aquisição da imagem que o radiologista ele vai trabalhando para conseguir identificar o que ele está vendo. Então essa imagem aí está apresentando o quê? Uma lipossubstituição na musculatura paravertebral. Então os multífidos, os rotadores, praticamente atrofiaram. Imagina como é que está a estabilidade desse paciente, essa estabilidade lombopélvica, Ivan. Perfeito. Bem prejudicada. Excelente. Então, Vidinha, eu acho que hoje a gente deu para passar bastante conteúdo aí dentro do tempo que o Instagram nos permite, né? Não, meu irmão, vamos falar mais, tem mais coisa para Tem falar mais aí, não. coisa? Só se a gente abrir uma outra live. Não, hoje. Então, Vamos outro dia. outro dia, né? Vamos então agora abrir aí, se alguém tem alguma pergunta, não sei se vai dar tempo para responder, mas amanhã nós teremos a última live da imersão em radiologia. Então, que se alguém tiver alguma dúvida, guarda ou manda um direct para mim, que eu vou ter o imenso prazer em responder, tá? Vamos fazer as considerações finais para a gente encerrar e não deixar o Instagram fechar no nosso rosto. Oi, Ivan, posso começar? Pode? Maravilha. Eu gosto de falar só um pouquinho, se me deixar, o Instagram fecha aí. Andrezão tá aí. Ô, meu amigo, tudo jóia? Ô, turma boa. Pessoal, e outra coisa, quem quiser assistir a live novamente, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da Diagnostrata, ok? Amanhã já estará disponível. E a live de ontem vai ficar disponível às 10h15 da noite de hoje, ok? Pode falar, Vidinha. Então, toda vez que eu faço uma aula, eu apresento alguma coisa, meus alunos, eles têm que sair com algum aprendizado. Então, qual o aprendizado que eu vim falar hoje aqui? Use o exame de imagem para fazer diagnóstico diferencial. Não é para... Tem uma lesão estrutural, vai ter dor, não. Mas é justamente isso, usar o exame de imagem para fazer um diagnóstico diferencial, para saber quando eu não vou colocar a mão no paciente, ou quando eu vou mudar a minha intervenção, quando eu vou encaminhar esse paciente para um outro colega. E para isso a gente tem que entender da anatomia radiológica patológica, é mais importante. A patologia radiológica é muito importante ser estudada. O comportamento das doenças é muito importante ser estudado. A gente não trata, hoje todo mundo querendo tratar dor, não, a gente trata o indivíduo, que é completo, que é inteiro e que é sistêmico. Cuidado que o Instagram vai fechar, hein? Nada. E meus amigos, obrigado aí por quem estava assistindo. Ivan, meu coração está aberto sempre a todos os seus convites e o dia que tiver outra, só chamar que eu estou aí. Adoro isso. Obrigado aí pela oportunidade de aprender mais um pouquinho com você na noite de hoje. Pessoal, um grande abraço. Fiquem ligados porque amanhã nós teremos novidade. Não deixe de acompanhar a live de amanhã às 9h07, ok? Um grande abraço para todos. Vidinha, um beijo no seu coração. Que Papai do Céu te proteja, não só você, mas como a sua família e todos nós aqui. Um grande abraço, pessoal. Amém, irmão. Um abraço aí a todos aí. Vamos printar a tela, vamos printar. Vai lá. Fala, pessoal. Se vocês gostaram da live de hoje, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e apertem a sineta para receberem todas as nossas notificações. E deixe o like aí de vocês, tá bom? Até amanhã, um grande abraço.